E nós vamos falar sobre essa situação agora com Alex Manente, que é deputado federal pelo Cidadania, líder do partido na Câmara. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise, ouvintes aí da Rádio Jovem Pan, uma satisfação mais uma vez participar do seu programa. Bom, deputado, o senhor se manifestou aí dizendo que se tivéssemos o exame criminológico não teríamos passado por toda essa caçada ao Lázaro Barbosa, não é? O que o senhor acha que deveria ter ocorrido numa situação com todo esse histórico que ele tinha, um laudo que foi feito, depois ele liberado para o semiaberto, mesmo com todo o risco que ele oferecia? Olha, a verdade é que nós precisamos mudar o que é opcional, deixando obrigatório. Em relação ao exame criminológico. Quando nós temos progressão de pena, saídas temporárias, infelizmente no Brasil, esse é um requisito que é discricionário ao juízo e não é algo obrigatório para poder comprovar a capacidade da pessoa de se ressocializar. O caso do Lázaro é um exemplo do que ocorre aos milhares do nosso país. Ele teve uma situação muito mais midiática por esses 20 dias de fuga, uma mobilização de toda a polícia, recursos investidos, que se nós tivéssemos com o exame criminológico, ele não teria sequer a saída temporária, e foi na saída da Páscoa que ele acabou saindo e não retornando para cumprir sua sentença, gerando toda essa insegurança à sociedade. Isso faz com que nós tenhamos que analisar esse cenário para o Brasil. Não é possível continuar sem controle de exame criminológico, de tipologia, de personalidade, dar e conceder os benefícios aos presidiários, colocando em risco a nossa sociedade. Por isso, nós fizemos o projeto de lei, foi aprovada a urgência, nós queremos votar isso rapidamente para colocar como requisito obrigatório para qualquer benefício do presidiário, que esse seja um item requisito obrigatório. Agora, deputado, no momento que ele teve esse laudo de psicopata imprevisível, com comportamento agressivo, impulsivo, instabilidade emocional e falta de controle e equilíbrio, isso já não deveria ser suficiente para ele continuar preso e ele não ter a prisão convertida para o regime semiaberto? Não tenho nenhuma dúvida que isso já mostrava a falta de possibilidade de ressocializar. O Estado precisa ressocializar aqueles que estão cumprindo sentença, mas não pode colocar a sociedade em risco. E quando a pessoa não tem capacidade, o Estado tem que buscar alternativas, seja de tratamento psicológico, psiquiátrico, de outras alternativas, mas não colocá-lo para a sociedade. Como esse não é um requisito obrigatório, mesmo com esse laudo concluído, comprovando todas essas problemáticas que ele tinha, não foi suficiente para poder não conceder esse benefício. Exatamente aí que entra o nosso projeto de lei, para quando um exame criminológico não comprovar a capacidade da pessoa ressocializar, dela não poder ter esse benefício. Agora, deputado, para entendermos melhor, qual seria a diferença entre esse exame criminológico e o laudo, como o que foi feito no caso Lázaro? O exame criminológico é mais amplo. Além de verificar a questão psiquiátrica, ele revela a questão de arrependimento, a questão de possibilidade de cometer novos crimes. Ele é muito mais amplo do que apenas o laudo. E isso, sem dúvida alguma, dará o conforto necessário para inserirmos essa pessoa na sociedade. Esse exame é fundamental para que nós tenhamos tranquilidade. E essa progressão de pena, especialmente as saidinhas, que é tão contestada pela sociedade, ela terá um novo sentido, apenas de fato as pessoas que estão se preparando para a ressocialização. Não todos indistintamente, como é hoje, que infelizmente gera, além de uma revolta na sociedade, gera também a insegurança à própria população de bem. Nós sabemos que essas saidinhas, elas têm um resultado muito ruim em termos de retorno depois dos prisioneiros e dos crimes que muitos cometem, quando tem exatamente essa saidinha reincidindo em crimes que os levaram já à cadeia. Então tem essa progressão de pena aqui no Brasil e aquelas situações absurdas de sair por causa do Dia das Mães, por causa do Dia dos Pais, por causa do Dia das Crianças, Natal, como se tivesse uma convivência familiar, não é? Até de quem matou a mãe tem concessão de benefício temporário no Dia das Mães, algo inacreditável. Esses conceitos precisam ser modificados. Nós não podemos continuar permissivos com essa situação e, inclusive, fazer com que aqueles que têm possibilidade de se ressocializar sejam enquadrados conjuntamente com aqueles que não retornarão e cometerão novos crimes. É necessário termos, de fato, essa política de estabelecer quem tem condições e quem não tem. As saídas temporárias são
os maiores índices de criminalidade do Brasil. Quando a gente tem essas saídas temporárias, grande parte daqueles que estavam no presídio e saem para esse benefício não retornam e cometem crimes, como você bem colocou, aumentando os índices dessas épocas. Por isso é necessário ter esse controle para que esse benefício não seja totalmente rejeitado pela sociedade. Ele pode até ser importante para determinados presidiários, mas só para aqueles que de fato se arrependem do crime que fizeram, querem se reinserir no mercado de trabalho, querem se reinserir na relação com a sociedade, com a família, e não aqueles que tenham benefício exclusivamente para voltar a cometer crimes. Agora, deputado, por que dessa dificuldade de se levar adiante essa questão do exame criminológico? Não, a gente está animado, Denise, na votação, porque nós tivemos uma ampla maioria, foram 375 votos favoráveis, 75 contrários no plenário da Câmara, pela urgência, para poder debater isso de maneira célere, e eu acredito que essa semana, no mais tardar semana que vem, nós devemos votar esse projeto e fazer com que o Senado também possa votar rapidamente para que o presidente sancione e nós tenhamos essa legislação a partir desse momento. Estou com uma boa expectativa de que rapidamente, aproveitando a questão midiática que gerou o caso Lázaro, nós possamos dar a resposta que a sociedade há muito espera. Porque foi uma barbaridade o que a população da região teve que se submeter, e pela quantidade de policiais também, chamava mais atenção, aumentava o nível de insegurança. Então se tinha medo de tiroteio, se tinha medo de ações do que Lázaro poderia fazer estando acuado aí pela polícia. Nós ainda vamos ter todas as investigações desse caso, de quem teria dado dinheiro para ele, se foi só no caso dos roubos. Tem muitas suspeitas levantadas, inclusive para a Secretaria de Segurança lá de Goiás, em relação à situação dele, se ele seria jagunço também, aproveitando inclusive essa condição dele, né? O senhor falava em arrependimento, de a pessoa não ter qualquer sensibilidade em matar um outro, e tem gente que pode se aproveitar dessa situação. Então é importante que se investigue também o porquê dele ter tido esse suporte, dele conseguir se esconder em alguns lugares sem estar recorrendo à força. Então é tudo que tem que ser investigado, mas tem essa brecha legal que dá margem para que esse tipo de coisa aconteça, não é? É verdade. A caçada do Lázaro foi verdadeiramente cinematográfica, né? Nós parece que estávamos num filme de Hollywood, porque 20 dias a pessoa sozinha conseguir vencer quase 300 agentes, toda a estrutura e inteligência policial, de fato precisa enxergar o que tem por trás de tudo isso. Mas trouxe à tona que a sociedade tem receio das pessoas que não têm condições de se reinserir. Volto a dizer, nós queremos que todo presidiário tenha condições de se reinserir na sociedade, mas nós não podemos colocar em risco a sociedade quando esse presidiário não tem condições psicológicas, psiquiátricas e de convivência com a população. Por isso é necessário termos rapidamente esse regramento para poder, de fato, fazermos com que a sociedade se sinta segura nesses momentos de progressão de pena e saidinha temporária. Deputado, nós já estamos com o tempo esgotado. Eu só queria lembrar um caso que eu acho que é uma coisa absurda também, que deveria se pensar no que fazer com os menores quando eles passam para a transição, ficam maiores de idade, que em princípio não podem continuar presos, mas cometem crimes absurdos, como aconteceu no caso do Champinha. Ele está numa brecha aí, dependendo da manutenção de laudos desfavoráveis à liberação dele, mas ele tem que ter inclusive um sistema prisional específico para ficar afastado da sociedade. Mas em princípio, pela legislação, ele seria solto porque ele cometeu crime quando era menor de idade, né? Até é o tipo de situação que é inadmissível também. Inclusive nós já votamos na Câmara, está no Senado, a diminuição da maioridade penal, porque eu tenho uma tese que a pessoa com 16 anos ela já tem amplo conhecimento do que é crime e o que não é, e precisa responder por tal fato. De fato, existe essa brecha legal, que até pela periculosidade do Champinha, ele está num regime diferenciado, mas isso ocorre aos milhares no Brasil. Inclusive, Denise, é bom recordar que esses casos como o do Lázaro, ressurgem vários casos pontualmente em cada região. Aqui na minha região, por exemplo, do Grande ABC, em São Bernardo especificamente, depois do caso do Lázaro, foi pego hoje uma pessoa que estava foragida nas mesmas condições e que a própria população começou a alertar. É que o Lázaro virou midiático, mas isso regionalmente ocorre em toda a região do Brasil. Por isso é necessário fecharmos essa brecha. Ouvimos o Alex Manente, que é deputado federal pelo Cidadania de São Paulo e líder do partido na Câmara. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço, Denise, sempre à disposição.